contratar nunca é fácil, reter também não é. E isso gera desafios tanto para quem contrata quanto para quem é contratado. Meu nome é Cássio Politi e é disso que a gente vai tratar hoje no podcast Roberts Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para o bate-papo de hoje, eu tenho a honra de receber duas convidadas aqui da própria Roberts Half para esse papo de hoje. Começando pela Carolina Cabral, de volta aqui ao podcast, ela que é Market Director da Roberts Half. Carol, muito bom ter você de volta aqui. Obrigado por mais uma vez participar com a gente. Eu que te agradeço a oportunidade, Cássio. Olá, todo mundo. Muito bom conversar de novo com todo mundo aqui no podcast. Muito bom ter você aqui e muito bom ter a Marcela Esteves também de volta aqui. Marcela, ótimo receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite para essa conversa de hoje. Obrigada, Cássio. Obrigada a todo mundo aí pela oportunidade de me ouvir de novo. Vamos lá, então. A gente vai falar de algo que é inerente ao dia a dia de vocês, né? E eu queria começar com uma pergunta que eu acho que vai dizer respeito a muita gente que está nos ouvindo aqui. Por que é tão difícil contratar, né? Se na teoria é algo tão simples, é só você anunciar a vaga, achar a pessoa, colocar no contrato. Essa teoria é lindo, né? Na prática, a coisa é bem mais complexa. Por que é tão difícil? É difícil mesmo. Cássio, o que a gente vê é muito uma disparidade entre o que a empresa e o entrevistador busca com aquilo que o candidato busca. E eu colocaria isso numa diferença e numa divergência de expectativas. Eu acho que por isso é tão difícil. O contrário disso, né, o fácil se torna fácil, na verdade, quando a expectativa do profissional que está buscando, do candidato, e a expectativa da empresa é a mesma, e isso é colocado de uma maneira clara, transparente, desde o início do processo, né. Então, é isso que faz, de uma maneira principal, um processo difícil ficar fácil ou vice-versa. Concordando aqui com o que a Carol está falando e seguindo nessa linha, que as pessoas, os candidatos e as empresas, muitas vezes esquecem, que tem que ter uma venda dos 2 lados, né. A empresa tem que ser atrativa para o candidato e o candidato também tem que ser atrativo para a empresa. Então, tem que ser uma coisa que venha dos 2 lados, sem nenhum tipo de desbalanço. Se a empresa se coloca, acima do candidato para contratar aquilo que ela quer a qualquer custo, e a mesma coisa o candidato, naquilo que ele está buscando, a conta não fecha, a vaga não fecha, o que a empresa busca não é concretizado, nem o que o candidato busca é concretizado. Então precisa ser algo, dos 2 lados, que aconteça dos 2 lados, atrativo para ambos lados, então da empresa e do candidato. Se isso acontece de maneira desequilibrada, é aí que a vaga realmente não fecha. Será que é porque é difícil contratar, porque é difícil né, alcançar essa paridade que você colocou, Marcela? Será que é pelo mesmo motivo que é difícil reter? Né? Mais ou menos naquela história do, sabe, chegar lá é uma coisa, permanecer é outra, né? São problemas correlatos de alguma forma? Sim, são problemas correlatos, mas, tem as suas diferenças. Então, uma vez, vencida a barreira da contratação, da atração, é a hora, realmente do candidato se provar e da empresa também se provar para aquele candidato. Então, é a hora que as coisas efetivamente vão acontecer, da forma, que são na realidade. Então, muitas vezes o discurso que a empresa trouxe para atrair esse candidato não é aquela realidade que o candidato vai enfrentar no dia a dia, e muitas vezes aquilo que o candidato colocou em termos de experiência e o como ele poderia contribuir com a empresa também não é realidade. Então, a hora da retenção é realmente a hora da verdade, a gente pode brincar, né.
no dia a dia mesmo, as coisas acontecendo. Então, eu acho que talvez seja ainda mais difícil do que atrair, seja reter, na minha opinião. Não sei se a Carol concorda comigo. Em relação à retenção, uma coisa super relevante, né, é a proximidade da empresa, do gestor, principalmente do gestor direto, com o profissional, né. A gente tem visto em pesquisas que a Robert faz com RHs, com profissionais, com líderes, que um dos motivos principais, né, do profissional ser retido pela empresa e ficar na empresa, é ele se sentir feliz e valorizado. Então a proximidade traz muito isso, né, dele se sentir feliz, valorizado, saber entender sobre novos desafios, e isso certamente traz retenção. E uma coisa interessante de trazer aqui é o seguinte: a retenção também ajuda a atrair novos profissionais, porque o profissional que está participando de um processo seletivo, ele provavelmente vai se interessar em saber se aquela empresa retém as pessoas. Como é o turnover dentro da empresa? Então, retenção gera atração, com certeza. E a proximidade gera retenção. Então, acho que é tudo coligado aí, né? Legal. Assim, felicidade, né? Ou pelo menos gostar de onde está, é algo subjetivo, depende de muitos e muitos fatores. Mas tem um que ultimamente a gente tem até abordado aqui no podcast com uma certa frequência, que é um fator bem concreto, né? Que é a questão do trabalho remoto, presencial, híbrido, e ainda mais porque não tem padrão no mercado, né? Você vê nesse momento aqui que a gente, né, vamos dizer, saiu há pouco da pandemia, e aí que mudou-se todo esse formato de trabalho, ainda não tem uma clareza como era antes da pandemia, né? Olha, 5 dias por semana, eventualmente, com muita sorte, você vai ter ali, né? Dependendo até da sua posição, você vai ter um dia de home office e tal, como um teste. Agora não, você vai de uma empresa para outra, né? Uma é totalmente online, a outra é totalmente presencial, voltou para os 5 dias da semana e tal, e muitas no híbrido, claro. Isso pesa hoje para atração e retenção? Olha, Cássio, a gente tem uma pesquisa recente que fala que 38% dos profissionais buscariam um novo emprego com retorno ao trabalho totalmente presencial. O desafio aí é entender um pouco, porque realmente muitas empresas ainda estão no 100% remoto ou flexível, acho que a grande maioria no híbrido, e muitas empresas já no presencial. Então, e isso vai continuar acontecendo até que o mercado se posicione de maneira mais incisiva num modelo concreto, porque da forma que está, eu acho que vai continuar sendo cada empresa vai ter o seu modelo e as pessoas vão poder continuar escolhendo, a não ser que realmente as empresas voltem mais realmente para o presencial e os profissionais vão ficar um pouco sem escolha com relação de para onde ir se eles quiserem trabalhar no modelo remoto ou flexível. Mas essa é uma pesquisa bem recente aqui da Robert Half e realmente mostra que a grande maioria dos profissionais realmente prefere escolher o modelo com o qual tem mais adequação ou gostaria de trabalhar, e esse indicador, né, dos 38% buscariam um novo emprego se tivessem que voltar totalmente para o presencial, quer dizer que essas pessoas realmente ou estão no híbrido ou estão no remoto. Então, ainda é algo que o mercado não está muito não concretizou muito um modelo específico pós-pandemia. E talvez não aconteça tão rápido. Ainda existem diversos modelos e cada empresa está aplicando um, e muitas empresas ainda tateando qual é a melhor forma e que deveria acontecer. Então, tem empresas que no último ano passaram pelos 3 modelos, né? Remoto, híbrido e presencial, em tão pouco tempo. Em apenas um ano. Então, acho que as empresas ainda estão testando e os candidatos acabam ainda tendo oportunidade de escolher enquanto existem empresas ainda nesses 3 modelos. Esse fator aí do modelo de trabalho, o que a gente vê é que é o fator número 1 observado hoje pelo candidato para aceitar participar de um processo seletivo. Então, de verdade, quando a gente aborda os profissionais do mercado, antes de falar de vaga, de remuneração, de pacote, de responsabilidades, essa é a pergunta número 1 que a gente faz, né, para entender
o que o profissional está buscando, o que vai tornar ele feliz, o que vai deixar ele trabalhar naquela empresa por muito tempo. Afinal de contas, quando a gente atrai, a gente já tem que pensar na retenção, né? E também entra numa parte aqui, né, do que a gente espera de um candidato, que é a questão da flexibilidade. Lógico, vão ter casos extremos em que a pessoa de verdade não consegue trabalhar presencial ou prefere um ao outro, mas uma coisa é você ter uma preferência, outra coisa é você não ter a flexibilidade. E hoje em dia o mercado exige isso do candidato também, né? Às vezes a vaga dos sonhos dele, a melhor vaga, não vai ser no modelo de trabalho que ele quer. Exatamente, ou que ele prefere, exatamente. E aí, não vale a pena pôr na balança e ponderar e pensar? Então, também é um ponto relevante aqui para o candidato, para o profissional que está participando de um processo, ele ter a autorresponsabilidade, né, ele pensar e ponderar o que ele de verdade quer, e às vezes ele vai ter que abrir mão de um modelo de trabalho que ele queira, em prol de outro, porque é uma vaga dos sonhos, uma vaga que tem uma perspectiva boa, né, enfim. O grande ponto aqui é entender a real motivação, né, do candidato. E sabe outra coisa que não é também muito padronizada, além do formato? E acho que vocês têm toda a autoridade para falar disso, é o processo de contratação, né? Eu já vi processos assim, seja empresas onde eu trabalhei, seja com pessoas que a gente conhece, amigos, parentes. Às vezes é uma coisa assim, papum, né? Você vai lá e contrata, o processo seletivo é feito em questão de dias ou semanas, né? É uma coisa muito objetiva, muito rápida, muito bem comunicada. E às vezes é mais lento, né? O processo tem várias etapas, o candidato fica ali por um bom tempo no escuro, sem saber se ainda está no processo ou não, até receber, né, uma resposta. Não estou dizendo aqui que existe um modelo melhor do que o outro, estou dizendo que existem modelos diferentes. Mas essa diferença impacta de alguma forma na boa escolha do candidato? Excelente você ter trazido isso. Olha só, a gente tem uma pesquisa, olha que interessante. 84,7% dos candidatos já desistiram do emprego dos sonhos e optaram por aquele que estava em segundo lugar ou outro processo que estava participando, porque o primeiro processo demorou demais para ser concluído. Ou seja, o profissional está ali em 2 processos, tem uma empresa que é a empresa dos sonhos dele, a empresa demorou demais no processo seletivo e ele acabou desistindo. Às vezes ele até recebeu já uma proposta, mas ele já tinha recebido da outra processo anteriormente e teve que desistir. Então, assim, aí um ponto para empregadores, gestores, RHs, o processo é o cartão de visita da empresa, né? E isso é um ponto que a gente toca muito aqui na Robert, que o briefing da vaga, quando a gente vai buscar uma vaga para a gente poder trabalhar, buscar candidatos, o briefing é um convite à reflexão, né? O que você busca de verdade em termos de conhecimentos técnicos, de soft skills, do perfil do profissional, para que não tenha essa insegurança durante o processo seletivo ou uma discordância de opinião entre os tomadores de decisão, o que torna o processo muito lento, né? Então, esse cuidado com o processo seletivo, ele tem que ser prioridade. Porque é o que eu estou te trazendo, né, é o cartão de visitas da empresa, e aquilo que a Marcela tinha trazido, de não ter a hierarquia entre o entrevistador e o entrevistado é super importante. É o que a gente trouxe, né, é uma via de 2 lados. A empresa também está sendo entrevistada, né, e esse é um ponto de vista aí que a gente tem que levar em consideração. Exatamente. Esse realmente a empresa realmente se colocar, no processo, de seleção, acima dos candidatos, faz realmente com que os candidatos possam, desistir dessa oportunidade. Então, não só velocidade, como essa questão realmente de hierarquia no processo seletivo, uma vez que, tanto a empresa precisa, aprovar o candidato, quanto o candidato precisa aprovar a empresa. E no final do dia, as empresas estão buscando os melhores talentos para a sua vaga.
esses talentos também estão sendo acionados no mercado para participar de processos seletivos. Então, além da escolha com relação à empresa, tem a questão da velocidade que vai fazer total diferença. Então, um candidato que possa estar em 2 processos seletivos ao mesmo tempo, que ele goste muito, mas um está para fechar e o outro ainda vai demorar 1 mês para fechar, é possível que o candidato feche com a segunda opção, o plano B dele, frente a um processo que ele preferia, porque fechou primeiro. E ele não tem como falar não e ficar esperando o outro, que ele nem sabe se vai dar certo ou não. Então, realmente, a velocidade de um processo seletivo, sim, é diretamente proporcional à conclusão com efetividade desse processo seletivo. Não tem como a gente desmembrar a velocidade desse processo, o que não quer dizer complexidade, porque a velocidade, muitas vezes o processo ele tem muitas etapas, às vezes ele tem 5 etapas, mas a empresa consegue fazer essas 5 etapas em 2 semanas. Outras empresas podem ter as mesmas 5 etapas ou menos, mas esse processo seletivo se alongar por 2 meses. Por que, Marcela? Então, Por que é assim? É cultura? É algo mais burocrático dentro da empresa? Por que acontece isso? olha, cada empresa realmente, Cássio, tem o seu perfil. Muitas vezes é cultura, sim. A empresa tem uma tomada de decisão um pouco mais demorada, mais colegiada. Então, a cada etapa do processo, os envolvidos se reúnem e conversam e vão buscar agendas de próxima etapa. Em outros casos, a empresa ela está em definição ainda. Ela não tem certeza daquilo que ela quer com relação aos perfis. Então, tem 2, 3 candidatos com perfis um pouco diferentes e a empresa está analisando realmente para que lado ela quer ir. É um perfil mais assim, ou é um perfil mais dessa forma? Ela não tem 100% de clareza do que ela quer, ela está realmente formando a convicção dela sobre o melhor candidato ao longo do processo seletivo, durante o processo, o que torna a decisão um pouco mais demorada. Então, assim, tanto muitas vezes pela cultura da empresa, de realmente ter um processo seletivo mais demorado, quanto realmente, às vezes, daquela vaga específica, a empresa não ter 100% de clareza. E muitas vezes, infelizmente, uma terceira opção ainda é quando a vaga não é urgente, mas é uma vaga importante. Então, a vaga não é urgente, ela não é prioridade na agenda dos entrevistadores, de quem faz parte daquele processo seletivo. Então, hoje entrevista uma pessoa, daí o próximo entrevistador não tem agenda, essa agenda vai sair daqui a 2 semanas, aí essa pessoa entrevista, depois de 2 semanas outra, e isso faz, obviamente, o processo esfriar, o candidato sentir que não está sendo, que o processo não está evoluindo de maneira tão rápida, ele não está tendo informação na velocidade que ele gostaria, ele se sente mais inseguro e pode sim tomar a decisão por ou declinar do processo ou aceitar outro em detrimento deste, mesmo este sendo aquele que ele gostaria. Então, realmente, a velocidade faz toda a diferença no processo seletivo. É compreensível, né? Porque imagina o profissional tá ali com 2 oportunidades, o maior medo, eu imagino, pelo menos eu teria, eu vou ficar aqui entre as duas, entre uma e a outra, e acaba ficando sem nenhuma, né? Então, Exatamente. vou na primeira primeiro, pô, deixa eu me garantir aqui, né? Acho que é assim que as pessoas naturalmente vão pensar, né? E tem mais pontos ainda do processo, né, seletivo que não sei se acontecem de fato, mas, por exemplo, às vezes o recrutador encasqueta com coisas muito pequenas, do tipo, putz, aquela pessoa tinha todos os atributos, tal, tava, né, sabe, qualificada, experiência certa e tal, mas de repente ela falou uma palavra mágica ali que não deveria ter falado, porque nada de errado, não foi mal educada, tô falando assim, uma palavra que, sei lá, não agrada pessoalmente ao recrutador, né, e por coisas pequenas, corrigíveis, né, gerenciáveis, você fala, não, essa pessoa aqui eu tô descartando. Isso acontece e se sim atrapalha? Você sabe que esse comportamento da empresa que está entrevistando, do entrevistador, que é o que a Marcela trouxe, que vai descobrindo o que funciona e o que não funciona, né? A empresa não tem clareza num primeiro momento daquilo que ela busca. Ela acredita que ela tem clareza de uma maneira bem generalizada. Conforme vai entrevistando as pessoas, conforme as entrevistas vão rolando, o entrevistador vai descobrindo o que serve, o que não serve, o que funciona, o que não funciona, e o processo vai ficando moroso. Infelizmente, isso é muito comum, né. Tem um outro ponto.
o entrevistador, muitos casos, com insegurança, vai acrescentando mais etapas no processo seletivo. Puxa, então deixa um par meu conhecer, deixa o global, deixa, né, etapas essas que não haviam sido combinadas lá no começo com o candidato, né? Então, por isso que a gente traz muito a questão de setar a expectativa, né? Mas esse ponto específico que você trouxe, Cássio, de repente, ter alguma coisa que o candidato falou na entrevista que desqualifica ele completamente. Eu passei por uma situação dessa recentemente, há uns dias atrás, onde o entrevistador perguntou para a candidata qual modelo de trabalho ela preferia. E ele usou isso, qual modelo você prefere? E ela falou, puxa, eu prefiro um modelo híbrido, porque daí eu consigo pegar trânsito alguns dias para vir aqui, porque eu acho super importante estar aqui presencialmente, outros dias trabalhar de casa, então eu prefiro o modelo híbrido. E essa empresa já tinha passado por um caso no passado de uma pessoa pedir demissão por estar num modelo híbrido e queria trabalhar de home office. Então ele usou aquele gatilho, né, aquele exemplo daquele profissional que foi embora e trouxe um ponto ali de não querer contratar essa pessoa. Mas essa pessoa falou que ela preferia, ela não falou que ela não iria presencial ou que ela ia deixar de ser atraída pela posição por isso, né. Então aqui também eu penso muito que precisa ter tolerância e refazer a pergunta, né. Às vezes, se você escuta alguma coisa que, puxa vida, não ficou muito claro, a pessoa respondeu aquilo que eu não queria escutar, dá uma investigada, vai em frente, faz mais uma ou 2 perguntas sobre aquele ponto, sabe, para ter certeza se a pessoa vai ser flexível ou não, porque numa dessas, a pessoa deixa de ter o emprego da vida e o empregador deixa de ter o melhor profissional, né. Então acho que vai muito da questão da tolerância aqui também, sabe. Até porque nesse caso que a Carol está contando, a candidata já sabia que era uma vaga presencial, ela já tinha aceitado, ela queria a vaga. Mas o entrevistador perguntou o que você prefere. Na cabeça dela, ela já sabia que a vaga era presencial, mas se ela pudesse escolher, ela escolheria um híbrido, assim como demonstra a pesquisa. Quase 80%, né? 79% das pessoas hoje em dia preferem o modelo híbrido. O que não quer dizer, elas preferem, não quer dizer que elas não vão no presencial ou não vão no remoto, né? Então, é sempre, como a Carol falou, ter um pouco de tolerância, fazer a pergunta de outra forma, porque desqualificar sumariamente as pessoas por uma ou outra pergunta, por assunções às vezes que a gente faz com relação a essas respostas, não é o mais adequado. Então, é realmente necessário que haja, na verdade, acho que dos dois lados, né? Não só do lado da empresa, quanto do lado dos candidatos também. É curioso vocês falarem isso, né? Porque é uma dedução, né? Que ela está fazendo ali, perigosa, né? Perigosa no sentido de levar a uma má escolha, né? E outro ponto que eu fico curioso, assim, tanto para atração quanto para retenção, é sobre soft skills, né? Porque soft skills são importantes e ao mesmo tempo elas são um pouco abstratas, né? Assim, é muito difícil você quantificar. É fácil você chegar e falar, o programador ali, né, na área de TI, ele tem tal certificação, ele tem tal experiência, isso é muito mais objetivo. Aliás, é objetivo, né? Agora, você trabalha bem em equipe? Sei lá, como é que eu dou uma pontuação de 0 a 10, né, se eu trabalho bem ou não? Né? Como é que eu mensuro se o problema que eu tive na empresa anterior é um mau comportamento meu ou uma questão de incompatibilidade de cultura minha com a empresa? Então, como é que faz para falar de soft skills, né, nesse momento de atração e até de retenção? Qual é o melhor jeito de abordar isso, né, nessa conversa recrutador-candidato? Ô Cássio, aqui você entrou, é um assunto excelente, você entrou num ponto muito importante que é o autoconhecimento, né? Então, primeiro, para falar de soft skills, o profissional, ele precisa se conhecer. Ele precisa saber quais são os pontos fortes dele, aquilo que as pessoas elogiam nele, né, aquilo que ele tem de dificuldade. Então, autoconhecimento aqui é a palavra da vez. E nada melhor do que ele trazer evidências e exemplos, né? Exemplos positivos, exemplos em que ele foi elogiado, feedbacks que ele recebeu, mesmo que tenha sido um feedback duro, mas o que ele fez com aquela informação, né? O que ele fez com aquele feedback? Então, eu acho que aqui vai muito da transparência e vai muito do profissional se conhecer. Agora, fato é, o mercado exige cada vez mais flexibilidade das pessoas, né?
nossa expectativa de vida cresce, é um mercado que tem diversas gerações trabalhando juntas, e, a gente tem que ser camaleão, né, a gente tem que se moldar e a gente como empregado, né, a gente tem que se moldar também para aquilo que a empresa espera da gente e ver se é possível se moldar, se você não vai sofrer se moldando para aquela cultura, se vai ser desafiador, se vai ser positivo, se vai ser algo que vai te fazer sentir super engajado, né, porque, precisa ver se a cultura da empresa bate com a cultura do candidato. Então por isso que a gente sempre traz essa questão da hierarquia de novo, né, é a empresa entrevistando o candidato e é o candidato também entrevistando a empresa, para ver se a cultura bate, né. A empresa também precisa, se ver. Quais são as fortalezas daquela empresa, as fraquezas, quais são as oportunidades daquela empresa, né. Então aqui a gente está falando de match, então o autoconhecimento tem que ser da empresa também, né, não só do candidato, né, mas é um ponto super relevante. E uma coisa importante para acrescentar só, é que muitas vezes, não vai ser o currículo que vai trazer nossos soft skills, não adianta a gente escrever eu tenho energia, sou proativo e trabalho bem em equipe, mas como a Carol falou, trazer exemplos, evidências, né, que muitas vezes a gente só consegue através de uma entrevista por competências e fazendo as perguntas certas. Mas na maior parte das vezes, vão ser os feedbacks que a gente recebe na nossa carreira. E a melhor forma da gente chegar nesses pontos, uma das melhores formas da gente acessar esses pontos para o lado da empresa, do recrutador e também do candidato, é através de referências profissionais. Então, a partir do momento que a empresa tem um candidato finalista ou dois, e ela tem questões, que ela tem dúvidas, ou ela quer acessar esses soft skills, nada melhor do que conversar com pessoas que trabalharam com aquela pessoa no passado, nas empresas anteriores, e fazer as perguntas certas a respeito desses pontos, procurando por evidências de que aquela pessoa trabalha bem em equipe, de que aquela pessoa é mão na massa e por aí vai. A mesma coisa, o profissional. Se ele quer realmente acessar a cultura da empresa, se realmente a empresa é aquilo que ela está falando, em termos de equilíbrio, vida de trabalho, carga horária, profissional, ou cultura, ou ambiente, e por aí vai, nada melhor do que essa pessoa ir atrás de referências de pessoas que trabalham ou trabalharam lá, e fazer esse tipo de pergunta. E tem N sites também no mercado que dá para as pessoas acionarem esse tipo de informação sobre empresas. Então, referências, nesse caso, pessoas que passaram por aquela experiência, seja com aquele candidato, seja por aquela empresa, para falar a respeito disso, mas realmente é algo mais intangível, e um pouco mais complicado de se acessar. Pois é, nada mais pode ser escondido, né, Marcela? Não adianta. A gente, em algum momento, até conseguiu, né, manusear as informações, tá? Hoje, né, em nenhuma relação comercial, por exemplo, você já não consegue esconder. E essa é uma relação que não é comercial, mas é parecida, né? Então, de certa forma, é uma negociação, uma relação quase de compra e venda ali, né? Dos dois lados, né? E a expectativa, né, do candidato que você vai atrair, né? Porque imagino que tem algumas figuras raras assim, né? Você deve ter aquele candidato que tem toda a experiência, que as empresas estão atrás, tem qualificação, tem currículo, tem boas referências, né? E é o Messi, né? Ali daquela área, daquele cargo. Como é que funciona para uma empresa que não tem condição de contratar aquele profissional, né? Muitas vezes elas acham que podem contratar, né? Mas elas não têm, elas estão jogando a Série B do Campeonato Brasileiro e estão pensando em chamar o Messi. Tudo bem que o Messi está ficando velhinho, já está jogando em ligas menores, mas ainda é o Messi. Como é que faz? Tem que calibrar a sua expectativa de falar, olha, ainda que eu consiga fazer um esforço e pagar por esse profissional, será que ele não não sei se o termo é bom, mas será que ele não é muita areia para o meu caminhãozinho? A empresa precisa fazer essa autoanálise também? É muito importante que seja feita, Cássio, e muitas vezes a empresa não tem essa clareza e a gente precisa ajudar a empresa com isso. Então, mas acontece, infelizmente não acontece pouco.
Cássio, da empresa querer um candidato, aquele candidato que todas as empresas estão buscando, só que a empresa não é uma empresa atrativa para esse tipo de candidato. E muitas vezes a gente precisa, numa conversa consultiva, transferir esse tipo de conhecimento para a empresa, explicando para ela que existem empresas que, para aquele tipo de candidato, são mais atrativas e que ele prefere essas outras empresas. E a gente ajudar essa empresa a refletir, a realmente fazer uma reflexão do que ela pode abrir mão para realmente atrair o melhor candidato, porque não adianta só a empresa trazer esse candidato. Vamos supor que ele tope, ele vá para essa vaga, ele aceite. A empresa não vai conseguir retê-lo, porque ele vai continuar sendo assediado no mercado por outras empresas que podem ser mais atrativas para ele. Então, não basta atraí-lo. Pode ser que ele, naquele momento, esteja no mercado e aceite aquela vaga, mas num curto espaço de tempo ele vai sair. E aí, realmente, foi um tiro no pé, não adiantou, você fez um investimento e perdeu a pessoa num curto espaço de tempo. Então, nessas horas, a gente realmente precisa fazer um trabalho bem consultivo com a empresa e mostrar que não faz sentido, ela pode sim conseguir atrair, mas ela pode não conseguir reter, e aí vai ser um investimento, uma perda de tempo, de energia e de dinheiro desnecessários. Então, é um trabalho que a gente acaba fazendo naturalmente no nosso dia a dia, né, Carol? Total. E isso acontece bastante também. Isso é comum. E a gente convida a empresa a pensar no seguinte: o que atrai as pessoas aí dentro? O que faz um profissional ficar? O que faz um profissional ir embora? Você sabe que a gente conversa bastante aqui sobre as empresas darem a devida atenção para as entrevistas de desligamento, por exemplo, né? Claro, tem que ser visto com ponderação, porque às vezes é um momento delicado da pessoa que acaba falando coisas desnecessárias ou está envolvido emocionalmente de uma forma ou de outra. Claro que tem que ser visto com ponderação, mas não pode deixar de ser visto as entrevistas de desligamento, porque ali se fala muito sobre a empresa também, sobre o que a empresa está proporcionando para cada pessoa que está lá dentro, né? Então, a empresa também precisa ter autoconhecimento, né? E isso é um trabalho, é um estudo que a gente vai fazendo com a empresa durante o processo seletivo. Novamente, né, para calibrar expectativas. E o melhor candidato para a empresa é o candidato que está a fim de performar na empresa. Não adianta ser aquele profissional que vai usar a empresa de trampolim para ir para um outro lugar depois, ou pegar só porque é um salário maior. Hoje em dia, bom, a gente tem aqui nas nossas pesquisas, né, a remuneração não é o fator número 1 de decisão mais. Então não adianta uma empresa que não tem a altura do candidato querer proporcionar uma remuneração maior, não é isso que vai fazer ele ficar lá depois, né, ele pode até ir, né, num primeiro momento, aí num canto de sereia, mas não é o que vai fazer ele ficar. O que realmente vai fazer ele ficar é ele estar feliz e ser 100% aproveitado, né. Então, o candidato é muito bom, mas se ele não cabe, se ele é maior, ele não é o perfeito, ele não é o ideal. Então parece profundo, mas é uma reflexão que tem que ser feito aí antes do processo começar, porque durante o processo isso vai dando morosidade e vai trazendo frustração, né, para o candidato que está participando, porque a morosidade vai desaquecendo, né, o candidato, né. Você falou da entrevista de desligamento, agora eu fiquei curioso, né? Porque é óbvio, né? Assim, você pensando que de longe, de fora, que ali tem muita informação rica, né? Porque você conhece muito mais as pessoas quando elas estão saindo da empresa, quando uma relação está terminando, do que quando está começando. As verdades são mais faladas, com mais sinceridade. Mas é o que você falou, Carol, o momento é muito difícil, né? Principalmente se for uma demissão por parte da empresa. Né? A pessoa vai ter ali preocupações, mágoa talvez, né? Como é que se faz essa entrevista, especialmente nos momentos mais difíceis, né? Aqueles em que, putz, você cortou uma pessoa, né, por um motivo justo, ela sabe que, a empresa sabe que é justo, a pessoa às vezes não, né? É a situação mais difícil que eu consigo imaginar. Como é que se faz uma entrevista numa situação difícil, qualquer que seja ela?
Bom, primeiro que a entrevista ela não é de desligamento, ela não é feita pelo gestor direto, né. Ela é feita por uma área, que é o RH, que é uma área neutra dentro da empresa, né, que deve ter construído com esse profissional ao longo do tempo em que o profissional ficou na empresa, uma relação de confiança, né. O profissional tem que ter uma relação de confiança com o RH, pra poder trazer, apesar de que ele está indo embora, ele vai, entre aspas, ele pode falar o que quiser, mas veja, num próximo trabalho vão ser pedidas referências dele. Então ele tem que ter feedback sim, feedbacks sinceros, transparentes e ponderados, né. E cabe também a quem está recebendo a entrevista de desligamento, que geralmente é o RH, saber fazer a ponderação, né, do que aquilo está, né, exaurindo ali de emoção, com aquilo que, puxa, o que a gente pode tirar disso? Vai, conclusão, desse conteúdo todo, o que a gente pode tirar, aprender, usar para um próximo, usar para uma próxima contratação, né. Então, é o que você trouxe, é muito rico, né, e tem que ser olhado, tem que ser observado. Tem que ser uma cultura da empresa, olhar as entrevistas de desligamento, né. Isso faz a empresa se conhecer também. Eu acho que isso ajuda muito, viu, Cássio? Não deve ser fácil para os dois lados. Bom, vocês deram uma aula hoje aqui. Quero agradecer muito a vocês por compartilhar informações tão práticas, tão fáceis de assimilar, né, e que certamente vão fazer diferença para quem nos ouviu. Então, Carol, quero te agradecer muito por mais uma vez estar com a gente aqui. Espero você em futuros episódios de novo. Cássio, sou eu que agradeço, é muito boa a gente ter essa oportunidade de poder conversar um pouco com você, com o mercado, sobre as dificuldades que a gente tem, sobre o que gera sucesso e o que gera insucesso na atração e na retenção, né, esse é o nosso papel aqui dentro da Robert, e é excelente a gente ter essa oportunidade aí de ter o podcast aí livre para todos, muito legal, muito obrigada. Imagina, a gente que agradece. E Marcela, mesma coisa, espero você mais vezes aqui. Quero te agradecer muito por doar um pouquinho do seu tempo aqui para o podcast, sabendo que vocês duas têm agendas tão concorridas, né, tão cheias. Então tem muito valor, né, quando vocês vêm aqui e compartilham conhecimento tão prático com a gente. Obrigado, viu, Marcela? Obrigada, Cássio, obrigada, Carol, obrigada a todo mundo que está também dedicando um pouco de tempo aqui para ouvir esse bate-papo. É sempre um prazer enorme poder ter essa troca e será um prazer a gente conversar das próximas vezes também. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! Robert's Half Talks é um conteúdo da Robert's Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve hoje conosco foi a Carolina Cabral e a Marcela Esteves, da Robert's Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert's Half Talks. Até a próxima, hein?